Salve meus amigos do canal, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo com conteúdo do novo ensino médio para as turmas de terceira série do ensino médio, mas também serve para todas as turmas que vão, de todas as séries que vão fazer o Enem. Falou, moçada. O assunto desse nosso segundo bimestre, continuando, né? É máquinas simples, página 51 do volume 5 do nosso livro. Fala o seguinte aqui, né? Suponha que você tenha ganhado uma porção de castanha do Pará com casca, como as mostradas na imagem, né? Tá aqui as castanhas do Pará. Portanto, para comê-las você deve quebrar a casca dura e retirar a castanha do seu interior. Imagine que o próximo a você há uma rocha do tamanho aproximado de sua mão e um martelo. Na situação acima, os dois objetos podem ser utilizados como ferramentas para quebrar a casca que envolve a castanha. No entanto, o martelo proporciona uma vantagem devido ao comprimento do cabo, certo? Se você utiliza a rocha para quebrar a casca, ela atingirá a castanha na mesma velocidade que sua mão, pois nesse caso você teria que segurá-la diretamente nas mãos. Isso exige a aplicação de uma força para movimentar a rocha com rapidez suficiente para quebrar a casca. Já com o martelo, ao segurar essa ferramenta pelo cabo e fazer o movimento na direção do alvo, a cabeça do martelo realiza um movimento em um arco maior que o de sua mão. Isso faz com que ele atinja o alvo com uma velocidade maior que a da sua mão. Portanto, para produzir o mesmo efeito no alvo, a força aplicada no martelo é menor. Trata-se do efeito de uma alavanca, certo? Então, a vantagem da alavanca é que ela tem um comprimento, né? Dessa maneira, percebemos que o uso de máquinas simples facilita a execução de diversas atividades, alterando a intensidade ou a direção e o sentido da força necessária para realizá-las. A seguir estudaremos diferentes tipos de máquinas simples, como as rodas e polias, as alavancas e o plano inclinado. Beleza? Então, essas são algumas máquinas simples que a gente vai estar estudando aqui agora. Rodas e polias, né? Já vimos que a invenção da roda data de aproximadamente 3.500 a.C. na Mesopotâmia, que ela foi utilizada inicialmente como rodas de oleiro para a fabricação de objetos de argila. Esse objeto representa um grande passo para a evolução da tecnologia, contribuindo não apenas para uma cerâmica de melhor qualidade, mas também para o princípio geral da aplicação da roda nos transportes e máquinas. Algum tempo depois da invenção da roda, foram encontradas evidências dos primeiros veículos com rodas. Também na Mesopotâmia foram descobertos vestígios das primeiras carroças com rodas de madeira maciça. Então a roda, já se fala, né, desde muito tempo, é uma das maiores invenções da humanidade e ajuda em muitos processos mecânicos, né, pessoal? Aí, ao longo do tempo, a roda passou por uma série de evoluções, modificações e aplicações em diversas outras funções. Por volta do ano 2000 a.C., surgiram no norte da Europa e na Ásia rodas com raios, o que as tornava mais leves, as quais eram usadas em carruagens e carroças para transporte de pessoas e de cargas. Já no ano 1000 a.C., na Europa Ocidental, os celtas começaram a revestir as rodas de madeira das carruagens com um aro de metal, aumentando a resistência e durabilidade das rodas. Somente no século XIX e XX foram desenvolvidas rodas com pneus de borracha e câmaras de ar e também as rodas para serem usadas nos automóveis. Atualmente utiliza-se ligas metálicas e compostos de carbono nas rodas de veículos, né? Então foi uma grande evolução das rodas desde o início até chegar nas que a gente utiliza hoje também nos pneus, né? Nas rodas dos automóveis. Então, aqui tem algumas representações de rodas de várias épocas, né? Outra aplicação que pode ser ressaltada é a roda d'água. Esse equipamento usa o movimento da água para girar uma roda que, por sua vez, movimenta moinhos de grãos ou bombas d'água. Então, aqui, né, a roda d'água, conforme a água vai atingindo ela aqui, né, ela vai girando e movimenta moinhos e também
de grãos e bombas d'água também. A transmissão de movimento é feita por engrenagens, também chamadas rodas, dentadas ou polias, que se conectam umas às outras. Dessa forma, o movimento da roda d'água pode ser transferido alterando-se a direção da roda da rotação, da vertical para a horizontal, por exemplo. O sentido é a velocidade de rotação também, beleza? Então, a intensidade de movimento entre polias pode ser realizada por uma associação coaxial ou por uma associação periférica. Na imagem a seguir são representados esses tipos de associações. Então, a associação coaxial, né, é parecida com aquela que a gente vê nas bicicletas que tem muitas marchas, né? São vários dentes, no caso, só que estão no mesmo eixo, certo? As polias são conectadas a um eixo comum, de modo que todas girem junto ao eixo, beleza? Que é bem um exemplo lá das bicicletas de marcha. A associação periférica, geralmente as polias são conectadas por correias ou correntes. Então aqui, eu sabia que a gente tem lá, por exemplo, na matadeira de açaí, né? E no caso de engrenagens e associações é feita pelo contato direto. Também tem esse outro tipo de situação aqui, a engrenagem. Conforme elas vão girando, né, uma acaba fazendo a outra girar. Elas estão ligadas pelo contato direto. Beleza, meus amigos? As polias também podem ser utilizadas para transmitir força por meio de cabos ou correias, como nos mastros de bandeira, nos equipamentos de ginástica, nos barcos, nos elevadores, guindastes e nas persianas, certo? Nesses casos, as polias podem ser classificadas em fixas ou móveis, o que altera as características de sua funcionalidade. Além disso, elas podem ser associadas com outras polias, formando sistemas que, por sua vez, possuem características diferentes de acordo com a disposição das polias, o número de cordas utilizadas, entre outros fatores, certo? Considere a situação em que é necessário erguer um balde com cimento ou água para o andar superior de uma construção, estando um trabalhador no andar de baixo e outro no de cima. Aqui o que se faz? Se utiliza a polia, né? Não sei se vocês já viram isso, bastante comum em construções, né? Fazendo uso de uma corda presa no balde e passando por uma polia, pode-se aplicar uma força na corda para baixo, fazendo com que o balde suba, como vemos na fotografia, certo? Então aqui é isso que acontece, né? O pessoal usa a polia, faz uma força para baixo e o balde vai subindo até chegar lá no andar de cima, beleza? Aí, né, como é que eles iam fazer para levar o balde até o andar de cima se não tivesse a polia, né? Isso aí fica uma pergunta para vocês, né? Note que nessa situação o eixo da polia pode se deslocar, sofrer translação, por isso ela é classificada como uma polia fixa. Olha lá, gente. Não pode se deslocar, né? Tá fixa lá em cima. Então nesse caso aqui é um tipo de polia fixa, em que tu muda a direção da força, tu faz uma força para baixo e consegue gerar um objeto se deslocando para cima com uma força de tração da corda, né? Nas polias fixas o eixo é preso em um suporte de apoio, de modo que ela realize apenas movimentos de rotação em torno do próprio eixo, certo? Ela gira aqui. Na imagem ao lado, para manter a caixa em equilíbrio, é necessário aplicar uma força F com a mesma intensidade da força peso que está aqui para baixo, para que ela suba em equilíbrio, né, da caixa. Isto é, a intensidade da força para realizar a tarefa não é alterada. Considerando que a corda e a polia são ideais, ou seja, a corda tem massa desprezível e não varia seu comprimento, e a polia possui massa e atrito desprezíveis, podemos dizer que a força resultante na caixa é nula, pois a força de tensão na corda é a mesma do peso, certo? Nesse tipo de situação aqui tem que fazer uma força igual à força peso para te poder subir a caixa com uma força, com uma velocidade constante, né? Se a força peso da caixa tem intensidade de 50 N, por exemplo, a força aplicada na corda para manter o conjunto em equilíbrio também tem que ser 50 N, beleza? Agora diferentemente da polia fixa, as polias móveis possuem o eixo livre, ou seja, podem se deslocar junto com a carga,
realizando os movimentos de translação e de rotação, certo? O sistema mostrado ao lado, né? Aqui, né? O corpo está preso ao eixo da polia, de modo que ele é sustentado por duas ou mais forças de atração. Como uma das extremidades está presa ao teto, somente uma parte da intensidade da força peso é transmitida para a extremidade livre da corda, onde será aplicada a força, certo? Então, nessa situação, a intensidade da força aplicada na extremidade livre para manter o sistema em equilíbrio tem medida de intensidade de força, tem metade da intensidade da força do corpo, certo? Da força peso do corpo. Então, quando a gente tem uma polia móvel, a força que você vai fazer aqui se divide, né? A força peso é dividida por 2. Então, quando tu vai fazer uma força aqui, tu vai fazer uma força que é a metade do peso, certo? Então, essa é a vantagem dos polias móveis, certo? Essa característica da polia móvel faz com que a força necessária para erguer um corpo tenha intensidade menor que a força peso do mesmo corpo. Então, tu vai fazer com a polia móvel um esforço menor, né, do que se tu for com a polia fixa. Em contrapartida, é preciso realizar um deslocamento maior da corda em comparação com o respectivo deslocamento do corpo na direção vertical, beleza? Então, quanto mais polias tu tiver fixas, aliás, móveis, tu vai ter menos força para fazer, mas também vai ter que gastar mais corda. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho uma polia móvel, eu vou fazer uma força que é a metade da força-peso. Se eu tiver duas polias móveis, eu vou fazer uma força que é 1/4 da força-peso, beleza? Nas talhas exponenciais, a força necessária para levar a carga é dividida pela metade entre cada polia móvel utilizada. Assim, a intensidade da força de tração que deve ser aplicada é dada pela relação a seguir. A força de tração é igual a força-peso dividido por 2 elevado a n. Como eu falei, se for só uma polia fixa, tu vai ser dividido por 2. Se for duas polias fixas, tu vai ter dividido por 4. E assim sucessivamente, certo? Quanto mais polias fixas tu faz, menos força tu vai ter que fazer. Quanto mais polias móveis tu usa, menos força tu vai ter que fazer. Beleza? Em que Fp é a intensidade da força-peso e Ft é a intensidade da tração que deve ser aplicada na corda, ambas em Newton. E N é a quantidade de polias móveis do sistema, certo? Em um sistema de polias pode-se verificar a chamada vantagem mecânica, certo? Dada pela razão entre a intensidade da força resultante, que geralmente equivale à força peso do corpo, e a intensidade da força potente, aplicada ou potente. Então, a gente fazendo a razão entre a força resultante e a força potente, a gente acha qual é a vantagem da utilização das polias móveis. Falou, moçada, que é da vantagem mecânica que a gente ganha com a utilização das polias móveis. Falou, moçada? Então, esse assunto aí é o nosso assunto também, dando continuidade ao nosso estudo. Quando a força necessária para erguer um corpo tem intensidade menor que a força-peso do corpo, como no caso da aplicação de polias móveis, a vantagem mecânica é maior que 1, certo? Para polias fixas, a vantagem mecânica é igual a 1, pois a força necessária é igual, né, à força-peso. Beleza? Na próxima aula a gente vai continuar fazendo mais atividades. Por hoje é isso aí, moçada. Valeu. Um abraço, fique com Deus. Só Jesus é o Senhor. Estamos continuando o assunto aí do segundo bimestre já, para a nossa primeira avaliação. Um abraço.